Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. O vídeo de hoje é um review de tabaco para cachimbo. E a estrela da vez é esse aqui, ó, tabaco nacional, que tá tendo muito o que falar dele aí, tá bombando, que é o Amsterdã, tá? Tabaco natural da Amsterdã. Talvez você já tenha visto essa latinha aí, ficou interessado em saber um pouco mais sobre ela, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tabaco, tá? Então pega aí o seu cachimbo, enche ele aí com tabaco da sua preferência e vamos nessa, tá? Durante o meu review, eu faço um caminho de 10 tópicos, tá? Pra gente fazer então essa avaliação desse tabaco. Nossa avaliação, eu não gosto muito dessa palavra, né? Como se eu estivesse é, avaliando o tabaco, não é isso, mas fazendo uma resenha mesmo das minhas experiências, né, com esse tabaco. Vale sempre lembrar que isso aqui não é uma definição absoluta, isso aqui são as minhas impressões, que é para você que nunca fumou esse tabaco ter um norte aí do que mais ou menos esperar, ou para você que já fumou, comparar aí a sua experiência com a minha, tá bom? Vou fumar nesse cachimbo aqui, tabaco nacional, né? Amsterdã, cachimbo nacional. Esse aqui é um Basanelli Italy, tá? Um cachimbo feito aí aqui no Brasil, só que com briar italiano. Então, por isso que ele é Basanelli Italy. Deixa eu já fiz a pré-acendida, já tava fumando um pouquinho aqui. Deixa eu continuar, né? Pois bem, opa. Pois bem, sem mais delongas, então, vamos fazer esse review. O tópico 1, apresentação do tabaco. Qual o tipo de corte e o aroma frio? Né? Então, tabaco vai vir essa latinha. Você vai abrir a latinha e você vai se deparar com um belíssimo tabaco, bem douradinho. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele é bem amarelinho. Ele é bem bonito mesmo. Eu pus até umas fotos no meu Instagram com ele. Ele é bem amarelinho, bem bonito mesmo, tá? Então, o corte dele é em ribbons, né? Aquelas famosas fitas. Às vezes eu confundo e acabo falando fatias, mas fatias é o flake, né? Esse aqui é fitas ou tiras, como você preferir. Ele vai vir assim, ó, nessas tirinhas, né? Fitas. O corte dele é muito bom. Deixa eu falar um pouco sobre isso. E aí o aroma frio, né? Quando você pega e dá aquela cheirada. Olha só o que eu anotei aqui. O aroma frio desse tabaco é gramíneo. Como se você tivesse acabado, como se tivessem acabado de cortar a grama e você passasse do lado. Sabe quando aquele pessoal tá cortando a grama, né? E aí você passa do lado? É aquele cheiro. É aquele cheiro bem forte. Tô passando um carro do som aqui do supermercado. Mas é isso, o aroma frio é gramíneo, como se tivesse acabado de cortar a grama e você passasse do lado, tá? Lembra pão, assim, sabe? Aquele, como se o pão tivesse acabado de sair do forno, um pouco quentinho. E aí vai um abraço pro meu amigo Ludovico Pipes, Lulu, que é viciado em Virgínias, né? E também faz pão. Então é isso aqui, assim, o cheirinho lembra bastante pão. E talvez, assim, com muita imaginação, lembra lá no fundo cerveja, né? Cerveja de puro malte. Mas eu acho que o que mais define mesmo é gramíneo e um pouquinho de pão, assim, sabe? Certo, então. Tópico 2, história do tabaco. Quem o criou e quando, sob qual marca ele é produzido, quem o fabrica e onde. Né? Eu não sabia muito a respeito desse tabaco, eu procurei na internet e tal, e eu não encontrei muita informação dele. E aí eu mandei um áudio pro Robson, da família Pipe, Tabacaria, um abração Robson, se você estiver vendo esse vídeo. E aí ele me mandou um áudio assim, explicando algumas coisas básicas, né? Que eu anotei aqui, ó. Não pude descobrir o nome do criador do tabaco, né? Ou seja, quem desenvolveu esse
esse blend, né? O nome do cara, né? Do homem ou da mulher que desenvolveu esse tabaco. Mas ele tem uns 2 ou 3 anos que está no mercado, se não me engano, tá? Eu posso estar errando aí, mas acho que ele tem isso, uns 2 ou 3 anos que está no mercado. A marca é Amsterdã, né? O tabaco não tem um nome assim, ele só vem com o nome da marca, mas acho que seria o nome dele seria Virgínia, né? Virgínia Amsterdã. A marca é Amsterdã, que também produz o tabaco para enrolar, do mesmo nome, Amsterdã. Então talvez você já tenha visto esse tabaco para enrolar, né? Ele vem naquele pacotinho. Então o tabaco para cachimbo ele vai vir nessa latinha que está escrito, ó, tabaco para cachimbo. A fábrica fica no Rio Grande do Sul, mais exatamente aqui tem o endereço, ó. Afonso Pena, 647, em Paraíso do Sul, lá no Rio Grande do Sul, tá? E parece que o cara que planta o tabaco é quem produz, né? O Robson me falou que o mesmo cara que tem a fazenda, que planta a folha de tabaco, é o mesmo cara que colhe esse tabaco e produz. Então, normalmente as pessoas que produzem o tabaco, a folha do tabaco, elas vendem, né? Elas vendem para quem vai produzir o que você vai fumar aí no seu cachimbo. Esse aqui não, o mesmo cara que planta é o mesmo cara que produz. Então, é quase que um produto artesanal, assim, quase que um produto de primeira linha, vindo direto lá da fazenda do cara que planta esse tabaco. Tá? Deixa eu reacender aqui que a gente vai falando e ele vai apagando, né? Esse tabaco, ele vai muito bem com café. Sim, ele é perfeito para se tomar com cafezinho, que é o que eu tô fazendo. Né? O cafezinho já tá quase gelado, porque eu tava fumando e fazendo anotação antes de gravar o vídeo. Mas bem, então o tópico 3, em qual tipo de mistura esse tabaco se encontra, né? Aquelas misturas que a gente tem, né? Mistura inglesa, mistura balcânica, Vapor, que é Virginia Perique, Vabur, que é Virginia Burley. Bem, esse aqui é que o pessoal, né, de língua inglesa chama de Straight Virginia, ou Virginia puro, tá? E aí já entrando no tópico 4, né? Quais tipos de tabaco compõem essa mistura? Esse tabaco é 100% Virginia. Né? Então ele não tem outro tabaco, ele não tem Burley, não tem Perique, não tem Latakia, ele é Virgínia. Virgínia. Então, para os amantes de Virgínia, esse tabaco aqui é, como a corzinha dele ó, sugere, um tesouro, tá? Ele é 100% Virgínia, né? E mais do que isso, ele não é uma mistura de Virgínias, porque existem tabacos que são straight Virgínias, ou seja, Virgínias puros, mas eles são uma mistura de Virgínias, né? Então, o tabaco, a mistura, ela é feita apenas de Virgínia, mas se utilizam várias Virgínias naquele processo. Como, por exemplo, ó, falando do Ludovico, né? Ludovico Pipes, o cara que se amarra em Virgínias puras, ele me mandou um Virgínia puro que o Luiz Graciano do Tabacos BR está produzindo, que é isso aqui, ó. Ele me deu uma misturinha que eu ainda não tive a oportunidade de fumar. All Day, né? Só que você perceber, você vai ver que isso aqui é uma mistura de Virgínias. Tem várias Virgínias dele. Esse aqui não. Esse aqui é uma única Virgínia, né? Então eu anotei aqui, ó. Esse tabaco é 100% Virgínia e mais, não é uma mistura de Virgínias. Ele contém um único tipo de Virgínia, plantado todo em uma única fazenda, colhido e produzido para o seu prazer. Então, na verdade, esse aqui é todo um único Virgínia, um único tabaco que é plantado, colhido e feito. Né? Então não se tem uma mistura. A gente poderia dizer que isso aqui é quase que um tabaco natural mesmo, sem uma mistura, sem um processamento semelhante a esse aqui, tá? Então, beleza. Qual o tipo de tabaco com essa mistura? Virgínias. Aromatizantes. Ele tem ou não? Se tem quais? Esse tabaco não tem nenhum aromatizante. Ele não tem nenhum aditivo químico. O tabaco é 100% natural. Então, por isso que está aqui, ó, tabaco natural, tá? Ele é um tabaquinho que não tem nenhum aromatizante, nenhum aditivo químico.
Inclusive, a gente pode chamar isso de uma mistura neutra, né? Mistura pura, né? Que o tabaco ele não tem nenhum aditivo, tá bom? Deixa eu ver se tem. Eu queria ser aqueles caras que conseguem ficar falando um tempão quando tá com o cachimbo na boca, sabe? Coloca o cachimbo aqui, vai falando e fumando, mas eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, né? Então eu fumo, eu falo. Nossa, que tabaco gostoso. Que tabaco gostoso. Tá? Não é puxando a sardinha de ninguém, não é nada disso, não. Não sou um garoto propaganda de nenhum tabaco, né? Quem dera se isso existisse. Mas é porque o tabaco é gostoso mesmo. O tabaco é bonito, cheiroso e gostoso. Olha só. Mas certo, então. Tópico 6, embalagem. Né, a descrição da latinha e ou do fabricante. E aqui a gente pode dizer aí que o tabaco é mais pobre, né, entre aspas, porque ele não tem nenhuma descrição. Em todos os lugares que eu procurei, não tinha nenhuma descrição. Tem aqui a propaganda do Ministério da Saúde, né, se envelhece. Isso aqui eu não sei se é um bom ou ruim, porque assim, tem gente que é doido pra ser mais velho, né, aparentar ter um ar mais velho, assim, mais maduro. Eu, quando eu era adolescente, quando eu era moleque, meu sonho era ser mais, ter um cara mais velho, aparentar ser mais sábio, assim, né? Eu já sei que isso é uma grande besteira, mas... Mas então, não tem nenhuma descrição, tá? A não ser tabaco natural. Não, fora isso, não tem nenhuma daquelas coisas românticas pra você fumar e tal. Não, uma historinha por trás, não tem, tá? E a embalagem vai ser essa aqui, de 50 gramas, tá? Vem nesse embalagenzinha de papelão, tá? Que é muito boa para carregar, inclusive, para colocar no bolso. Eu tava esses dias no chácara do meu pai, coloquei ele no bolso, tava andando lá pelo meio do mato, fumava, enchia meu cachimbo, fumava, depois limpava o cachimbo rapidinho, colocava mais, fumava, né? Então, essa latinha. E é de reciclável, né? Então, sem agredir muito aí ao meio ambiente, que a gente deve parabenizar sempre, né? Agora o tópico 7, sabor, gosto e intensidade. Né? Qual é a força e a presença desse tabaco? O sabor, né, que eu levo em conta então olfato e paladar, ele tem um sabor gramíneo, mas não herbáceo. Ou seja, não é aquela coisa que lembra ervas, né? Porque tem algumas virgínias que ela lembra uma coisa assim mais herbácea. Essa aqui não, essa aqui, pelo menos pra mim, né, pro meu olfato e paladar, é uma coisa bem graminha mesmo. Isso é interessante da memória gustativa e olfativa, né? Como um certo tabaco, certo aroma ou gosto vai te remeter assim a alguma lembrança que você tem e você vai atrelar isso ao tabaco. Isso pode fazer você atrelar certas coisas ao tabaco. Pode ser uma lembrança boa ou ruim, né? Então, às vezes, o tabaco não tem um aroma ruim, mas aquele aroma te faz ter uma lembrança ruim. Então, você tende a achar aquele tabaco com aroma ruim, né? Esse aqui me faz lembrar muito, assim, mato, sabe? Grama mesmo. Quando acabam de cortar a grama e você passa aquele cheirinho, sabe? Um pouco de chuva no meio do mato. Então, o gosto dele, quando eu estou fumando e sentindo esse aroma, me remete boas lembranças. Talvez para você não, mas para mim remete boas lembranças. Gosto, então levando em conta só o paladar. Gosto de tabaco, né? Tabaco sempre vai ter gosto de tabaco. Mas ele é levemente doce e ele tem algo de fermentado. Não saberia dizer exatamente o que, né? Mas ele tem algo de fermentado. O tabaco não é forte, né? Não é um tabaco forte, assim, aquele tabaco, sabe? Assim, que te pega você e fala, presta atenção em mim. Mas ele possui uma presença marcante. Então não é um tabaco que você vai fumar igual certos
certos aromáticos que você fuma assim e você nem percebe que você está fumando, nem sente que você está fumando, né? Ele só vai. Não, isso aqui ele tem uma presença marcante. Dá pra você fumar ele fazendo outras coisas, dá. Ele não é um tabaco reflexivo, não é um tabaco complexo. Contudo, ele tem uma presença um pouco marcante. Ele vai te chamar um pouco a atenção enquanto você fuma, então ele tem presença. Tópico 8, então, nível de nicotina, se ele é leve, médio ou forte. Nível de nicotina, pra mim, foi leve, tá? Mas pode ter para algumas pessoas que têm uma baixa tolerância à nicotina, que pode ser médio. Mas acho que dificilmente vai ser um tabaco de nível forte, sabe? Ele tem um nível de nicotina padrão, assim. Agora o tópico 9. Aroma no ambiente durante e após a fumada. Famoso room note. Então eu uso 5 categorias para definir o room note. Que é intolerável, desagradável, tolerável, agradável e encantador. Perdão. Como que eu classifico esse tabaco, então? Para fumantes, vai ser agradável. Eu realmente gostei do aroma dele, eu realmente gostei de estar no ambiente com esse aroma. Porque eu fumo tabaco, então para mim é agradável. E esse cheiro me traz boas lembranças. Para não fumantes vai ser tolerável, né? Inclusive, esse foi um tabaco que eu fumei com minha namorada do lado, e ela não reclamou. E olha que ela reclama com facilidade. Então, assim, essa ela não reclamou. Ela falou, ele é tolerável, né? Não chega a ser agradável, não, ela vai falar, nossa, que cheiro maravilhoso. Mas também não vai ser algo, assim, desagradável e nem intolerável, tá? O que eu anotei aqui? Eu notei que ele deixa um aroma de tabaco queimado, né? Que não é muito forte, pode ser facilmente tolerável. É algo gramíneo, lembra fermento de pôr no bolo. Sabe fermento que você usa para fazer bolo? Lembra um pouco daquilo, o cheiro, né? E sai em um lugar, se você estiver fumando em um lugar fechado, né? Não é um lugar aberto, mas está fumando em um lugar fechado, por isso lugar fechado tem janela, né? Pode ser arejado, o cheiro vai sair entre 2 e 3 horas, o cheiro já vai quase não ser mais presente. Isso depende, é claro, de quanto tempo você vai estar fumando esse tabaco. Se você fumar 3 fornilhos desse tabaco num quarto, ele não vai sair 3 horas depois. Mas se você fuma um único fornilho, assim, 1 hora de fumada, mais 3 horas depois o cheiro já vai ter quase saído tudo, tá? E aí o tópico 10, que é a avaliação geral do tabaco. Né? Se ele é úmido, seco, como é a queima, a fumaça, se ele tem mordida na língua e a nota de 0 a 5. Tá? Esse cachorro latindo aí, moto passando. Fumando um pouco para ver se eu lembro de mais alguma coisa além do que eu anotei aqui, né? Mas olha só, o tabaco vem levemente seco, o que pra mim é a umidade ideal. Eu não gosto de tabaco muito úmido. Né? O corte dele é muito bom, fácil de preencher o cachimbo. A queima é perfeita, pode precisar de algumas reacendidas, mas não muitas. Eu estou reacendendo muito porque eu estou falando, mas se você estiver só fumando, ele queima linearmente, ele queima muito bem, não vai precisar ficar reacendendo. Contudo, ele queima bem quente, como todo Virgínia. Todo Virgínia, principalmente Virgínias puros, eles têm uma tendência a queimar mais quente. Tá? Então deixa o tabaco mais solto no fornilho e diminui a cadência. Então uma dica que eu dou é, às vezes quando você estiver preenchendo o cachimbo, deixa ele um pouco mais solto, não pressiona muito, deixa ele um pouco mais solto. Por quê? Porque o tabaco expande. Todo qualquer tabaco, quando você coloca fogo nele, ele expande. E o Virgínia ele tem uma expansão maior. Mas, pelo menos é o que eu percebo, assim, olhando assim, para o fornilho.
ele expande mais, né? Então, se você deixa o tabaco todo apertadinho, se ele fosse expandir, ele vai esquentar muito o teu fornilho. Se você deixa ele um pouco mais solto, ele tem espaço para expandir, ele vai esquentar menos e vai ter uma queima mais agradável, tá? Então, deixa ele um pouquinho mais solto no fornilho, não quer dizer muito solto também, né? Senão vai ter muita dificuldade para queimar o tabaco, vai ter que ficar reacendendo, que vai piorar. Mas assim, deixa um pouco mais solto e diminui a cadência. Então, se vez de você ficar... E cadência não é só as vezes que você leva o cachimbo na boca, tá? Isso aqui não é cadência, ó. Não é as vezes que você leva o cachimbo na boca, mas é a força com que você puxa. Então, às vezes, por exemplo, olha só. Eu posso fazer uma puxada assim. Deixa eu acender direitinho. Tá vendo a tanto de fumaça? Ou eu posso fazer uma puxada assim, ó. Isso é a cadência, né? Então, assim, maneira na cadência. Né? Deixa o tabaco queimar direitinho, experimenta o tabaco, tá? Eu falo isso porque às vezes eu gosto de dar umas bafuradas, às vezes eu gosto de pegar aqui, ó, soltar a fumaça e olhar a fumaça, observar a fumaça navegando, né? Eu gosto disso. Mas assim, aí o fornilho vai esquentar mesmo. Então, se você não quer ter o fornilho muito quente, maneira na cadência, tá? Você pode precisar usar escovilhão algumas vezes, mas não me deu mordida na língua em momento algum, tá? Mas se você puxar muito forte, isso pode acontecer. Então, às vezes a gente fala, esse tabaco me dá tongue bite, né? Mordida na língua. Às vezes não é o tabaco, às vezes é você. Às vezes é a sua cadência, né? Então, assim, ele não me deu tongue bite em momento algum. Mas eu já vi contratos falando, me deu muito tongue bite. Porque tá puxando muito, às vezes. Tá puxando muito forte, tá com uma cadência irregular, né? Então, maneira aí na cadência. Ele pode precisar do escovilhão, que é normal. Você coloca o escovilhão lá, pra ele, né, porque vai ficar com aquele barulhinho de canudinho. Não me deu mordida na língua em momento algum, mas se você puxar muito, isso pode acontecer. Ele tem uma fumaça bem saborosa, não chega a ser cremosa, né? Não é aquela fumaça cremosa, como vocês viram, não é aquela coisa bem cremosa, não é isso. Mas é bem espessa, né? Não é assim, solta. Tem um gosto gramíneo, fermentado e de pão. Não é áspero, né? O pessoal lá dos Estados Unidos costuma falar muito hash, né? Ou seja, seco com aspereza, né? Ele não é áspero, mas ele pode ser bem seco. Às vezes você está fumando, outro gosto dele pode ser bem seco. Ele é levemente doce, apesar de ser uma fumada homogênea. Ele é levemente doce. Apesar de ser uma fumada homogênea, né? Ou seja, não é uma fumaça complexa que tem muitos tabacos que vai variar, de uma hora tá gramíneo, uma hora vai estar terroso, né? Quando tem um Burley, por exemplo, ou defumado quando tem um lataquim. Isso não acontece, ele é uma fumada homogênea. Mas não é unidimensional, ou seja, não é um tabaco tedioso e sem gosto. Unidimensional, né? Um tabaco que é tedioso, né? Você vai fumando. Não, ele, pelo contrário, ele é bem gostoso, tá? Então ele não, apesar de ser homogêneo, ele não vai ser unidimensional. Dá para fumar o dia todo, se você é daqueles que gostam de fumar de manhã, tarde e noite, então dá para fumar ele realmente o dia todo. Fazendo outras coisas, inclusive. Só que assim, o momento que eu mais gostei de fumar ele foi de manhãzinha, 9, 8 horas da manhã, com um cafezinho. Cara, é perfeito. E aí a nota de 0 a 5, tá? Aí a nota que eu uso não é da qualidade do tabaco. Lembre-se que não é uma avaliação, não estou avaliando o tabaco. Eu estou falando da minha experiência, em relação à minha experiência, ao meu paladar, ao meu memória gustativa, ao meu olfato, como que foi essa experiência comigo em relação a esse tabaco. Então tem 5, eu uso 5 categorias, né? Que é 5, que é o tabaco perfeito para mim, 4, que é o tabaco excelente, 3, que é o tabaco muito bom, 2, que é um tabaco bom, e 1 é um tabaco regular. E o 0 seria um tabaco ruim, tá?
Então, assim, o 1 é um tabaco regular, um tabaco para você fumar ali na mesa do bar, bebendo uma escola com seus amigos, né? E o 0 é aquele tabaco que você não consegue nem continuar fumando. Eu esperava que esse tabaco fosse parecido com o High Tobacco, que lançou há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque o High Tobacco, ele era um tabaco para enrolar, né? Para o pessoal enrolar na seda e fazer aquele tabaquinho de enrolar. E o pessoal usava muito no cachimbo. Eu mesmo, às vezes, eu ia para um bar, por exemplo, e aí eu esqueci de levar o tabaco. Ou às vezes o tabaco que eu levava acabava. E aí tinha um amigo fumando um high tobacco na seda, né? E aí eu pegava um pouquinho daquele tabaco, colocava no cachimbo e fumava. Né? Não eram as melhores experiências, mas vai lá. E aí o pessoal da High Tobacco ficou sabendo disso e produziu um tabaco para cachimbo. Uma latinha grande, 80 gramas. E aí eu fui lá e comprei, né? Só que assim, cara, era a mesma experiência de fumar o tabaco e que era para enrolar, sabe? Não era uma coisa nada especial. Então, aquele tabaco, eu avaliaria ele não, eu diria que a minha experiência com ele foi 1. Eu daria nota 1 para ele. Por quê? Porque é um tabaco regular. Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom, né? Tabaco regular. E eu confesso que quando eu comprei esse aqui, eu tava esperando isso. Eu não criei expectativa, eu falei, cara, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a Amsterdã também tem um tabaco para enrolar. Então eu falei, cara, vai ser a mesma coisa. Eu comprei, né? Assim, ele tem um ótimo custo-benefício. Eu vou inclusive colocar aqui o link, acho que tem lá do pessoal da família Pipe, tabacaria, né? Do Robson, da Luana, acho que eles têm. E o Nelson também, lá no site dele, ele tá com os tabacos. E assim, varia de preço entre 20, 23, 25 reais. Então o custo-benefício é muito grande. Eu comprei e falei, sabe, eu vou comprar, vou experimentar, baratinho. E qualquer coisa eu uso ele para fazer umas misturas. Inclusive o pessoal usa muito ele para misturar com o tabaco, né? E aí eu comprei o canoeiro também, que é o tabaco de corda, e eu falei, pô, vou misturar os dois. Só que, cara, quando eu abri e comecei a fumar, eu me surpreendi. Foi uma surpresa muito boa. Por quê? E aí vai a minha nota, né? Esse tabaco, pra mim, é 3. É um tabaco muito bom. Muito bom mesmo. O custo-benefício dele é ótimo. É um tabaco de Virgínia gostoso, muito bom. A queima dele é, assim, sabe, é perfeito. O corte dele é perfeito. A umidade dele é perfeita. Então vale muito a pena comprar esse tabaco, assim, se você gosta de Virgínia, né? Ou se você está querendo experimentar uma coisa mais neutra, fora dos aromáticos, essa é uma boa opção. Tá? Mas assim, não chega a ser um tabaco excelente, né? Assim, ele tem as suas limitações, óbvio, tá? Não é um tabaco assim que você fala, pô, esse tabaco aqui é excelente, vou fazer um estoque desse tabaco. Não é isso. Mas é um tabaco que preenche uma lacuna, eu acho, e que a gente tinha no mercado nacional, e assim, é ideal, sabe? Então, é isso. Agora aquelas 3 perguntinhas finais. Compraria de novo? Sim, tá? Se eu puder, eu vou comprar de novo esse tabaco, sim, porque foi uma boa experiência, tem sido uma boa experiência. Recomendo aos amantes de Virgínia, né, Lulu, vai gostar desse tabaco, né, gosta desse tabaco, acho que ele já fuma esse tabaco. E a iniciantes que fumam aromáticos, então o cara fuma Capitão Black, Borcowif, Candinho Giovanella e tal, ele tá querendo provar alguma coisa neutra. Eu quero provar um tabaco sem aditivos químicos, sem aromatizantes. Tcharam! Amsterdã. É uma opção porque você vai gastar R$ 25 no tabaco, mesmo que você não goste, você não gastou uma grana. Você não comprou um tabaco importado de R$ 150, entendeu? Então, assim, vale muito a pena, tá? E vamos valorizar o mercado nacional. Então, tá aí, o Amsterdã. Tabaco semelhante. Cara, aí foi difícil, porque mas eu gosto bastante de Virgínia, puro, né, de vapers. Eu tive dificuldade em falar um tabaco semelhante. Um tabaco semelhante para mim é os tabacos de enrolar, né? O próprio Amsterdã, lembra o High Tobacco, o Parvati. Mas assim, ele também me lembra o Mac Baren, número 1, tá? Virgínia número 1, acho. Só que aquele ali eu diria que ele é um tabaco excelente. Ele tem um aromatizantezinho de mel, ele tem uma doçura maior, né? Ele tem uma leveza, uma delicadeza maior. Então aquele seria um 4. E ele me lembra também o Warwick Golden Slice, famoso. Principalmente no primeiro texto da fumada, assim que você sente aquele Virginia, ele me lembra um pouco o Warwick Golden Slice.
Apesar do Warwick ter um pouquinho de perique, né? E assim, ser um tabaco, para mim, perfeito, né? Ele me fez lembrar, tá bom? Meus amigos, é isso então. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você puder, deixe aí o seu comentário, tá bom? Vamos conversando um pouquinho mais a respeito desse tabaco. Já está anoitecendo, deve ser umas 6 horas. Vou ali, se eu pego um pouquinho o restinho do pôr do sol. Grama isqueiro, xadrezinho e meu escovilhão. Até porque o café já se foi aqui. Mas é isso então. Gente, se cuidem, tá? Nós estamos passando aí por dias difíceis, dias complicados. Então, por favor, se cuide, preze pela sua saúde e pela saúde dos demais. Perseverem-se, né? Permaneçam bem, apesar das lutas. Eu costumo sempre falar. E a gente se vê por aí, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.